Olá, sétimo ano. Aula de hoje, do dia 30/7, vai ser para determinar o volume do paralelepípedo e do cubo, ok? Então, nós vamos iniciar aqui pelo paralelepípedo, que é muito parecido com a caixa de sapato, pessoal. Então, essas figuras são figuras tridimensionais, possuem 3 dimensões, onde quem são essas dimensões? Possui o comprimento, possui largura e possui altura, onde eu chamei de A, B e C. O A é comprimento, o B é largura e o C é a altura. Como determinar o volume disso, né? Volume está relacionado, pessoal, o quanto de líquido dá para encher toda essa caixa, ok? Então, o volume de qualquer paralelepípedo é só você multiplicar comprimento vezes largura vezes altura e acabou-se. Para vocês verem que é tão simples, ó. Nós temos aqui um exemplo, nós temos aqui um paralelepípedo que tem comprimento 10 centímetros, largura 5 centímetros e altura 6 centímetros. Então, se o volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos só substituir, ó. Comprimento 10 centímetros vezes a largura 5 centímetros vezes a altura, que é 6 centímetros. Se você trocar a ordem aqui dos números, não afeta o resultado, ok? Dá o mesmo resultado final. E agora é só multiplicar. 10 vezes 5, 50. E 50 vezes 6, 300. Ao achar o resultado 300, você tem que saber qual é a unidade que está sendo utilizada. É centímetros. Mas só que quando é volume, como eu falei para vocês, essas figuras são figuras tridimensionais, possuem 3 dimensões. Então, os centímetros aqui ele aparece 3 vezes. Então, é centímetros cúbicos. Sempre volume vai ter esse cubo, ok? Então, 300 centímetros cúbicos. Então, é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Não tem nada demais, ok? E agora nós temos o cubo. Qual a diferença do cubo para o paralelepípedo, né? Porque o cubo, todas essas arestas, todas essas linhas possuem o mesmo comprimento, tem o mesmo tamanho, ok? Lá atrás aqui também, ó, possui o mesmo tamanho, diferente do paralelepípedo. O paralelepípedo ele só pode ter dois do mesmo tamanho, ok? Não pode ser os três ao mesmo tempo, porque se for os três ao mesmo tempo do mesmo tamanho, ele vira um cubo. Então poderia ser assim, ó, o comprimento ser 10 nesse exemplo, né? E a largura e a altura ser o mesmo valor, 5 e 5, continuaria sendo paralelepípedo. Então, ó, com isso, né, o cubo, cada linhazinha dessa, cada comprimento, só vamos chamar de A mesmo, que é a aresta, possui o mesmo tamanho. E o volume de qualquer cubo, pessoal, não é diferente do paralelepípedo. Como aqui são diferentes, é A vezes B vezes C. Como aqui são iguais, o comprimento é a largura é A e a altura é A. E quando você multiplica três números iguais, isso daqui a gente pode escrever na forma de potência. Vamos relembrar, se nós temos aqui, ó, 3 elevado a 3. Isso quer dizer que o 3 ele vai se repetir 3 vezes na multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3. Então, se você tem assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 está se repetindo 3 vezes. Então, você repete o 2 e eleva a 3. Mesma coisa está acontecendo na fórmula. Mas só que a letra é A. A vezes A vezes A. O A está se repetindo 3 vezes. Então, você repete o A elevado a 3. Então, tanto você pode usar essa, como você pode usar essa segunda, ok? Então, vamos determinar o volume desse cubo. Então, o volume, vou aplicar a segunda. Ele é A elevado a 3. Então, o volume é igual. Quanto é que mede a aresta desse cubo? Mede 8 metros. Então, vai ficar substituindo
8 elevado a 3. Volume é igual. E como se resolve 8 elevado a 3? O 8 ele se repete exatamente 3 vezes. Que é exatamente as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, volume é igual. 8 vezes 8, 64. E agora fazer 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 6, 48. Com 3, 51. Então, 512. 512 o quê? Qual unidade? Ó? Como está sendo agora usado o metro, então vai ser metros cúbicos, ok? Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer a atividade de casa. E se aparecer dúvida, na próxima aula a gente vai fazer a correção para que possa tirar o máximo de dúvida de vocês, ok? Tenham um ótimo dia.